pra onde ir. Os corações amargurados, os corações que estão feridos, os que estão desabrigados, encontram-se em perigos. Isto é amar. Levar a vida que desvela amor e compaixão. Amor e compaixão. Levar a vida que desvela amor e compaixão. Amor e compaixão. Quero viver, quero fazer, quero sentir o amor que vem de Deus. Quero viver, quero fazer, quero sentir o amor que vem de Deus. Queridos irmãos e irmãs, então nós vamos dar início então ao nosso estudo de quinta-feira. Queria pedir perdão aí aos irmãos que na quinta-feira passada, no meio do nosso estudo, caiu o sinal da internet, ficou mais de 20 minutos fora do ar e não deu para a gente continuar então. Hoje a gente vai continuar então aquela que nós começamos na semana passada, na leitura do capítulo 17 do Apocalipse. Mas antes a gente vai orar, né? Hoje nós vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, mas nós vamos orar especialmente pela família do Cuco, né? Nós perdemos o Cuco aí na segunda-feira e realmente estamos ainda chocados, né, com essa perda tão importante. Nós vamos pedir que Deus esteja tão abençoando, consolando os familiares, a Neca, as meninas, né, a Camila, a Kika, seus genros, né, o Tiago, o Felipe e os netinhos, né, o Miguel e o Lucas. Nós vamos, então, pedir a Deus a orientação também para esse estudo. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Te pedimos agora, Pai, que o Senhor esteja nos abençoando no estudo da Tua Palavra. Ó Deus, nós louvamos ao Senhor pela Tua bondade e misericórdia que nos cercam, ó Deus, no dia a dia. Nós muitas vezes não entendemos os Teus planos, ó Deus, mas sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Te agradecemos, ó Deus, pela vida do Cuco, que o Senhor levou para si, ó Deus. Agradecemos o tempo que vivemos aqui com ele.
Agradecemos, ó Deus, pela tua misericórdia e bondade que alcançaram a vida do Cuco, de toda a sua família. Rogamos que o consolo, ó Deus, que só teu Espírito Santo pode dar nesse momento de dor, de perda, que o Senhor esteja derramando abundantemente, ó Deus. Que o Senhor nos anime, ó Deus, no Senhor. Que o Senhor também mostre a sua face misericordiosa, Pai. Nos dê entendimento no estudo da tua palavra. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Eu quero agora, Deus, colocar diante de ti toda a nossa igreja, nossa cidade. Que o Senhor esteja com a tua misericórdia nos livrando deste mal, Pai. Te peço pelos irmãos e irmãs que estão adoentados. Lembramos aqui da dona Thalita, ó Deus, da dona Ione. Te agradeço, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado delas. Lembramos da Selma, Pai. Continua, ó Deus, sustentando a vida dessa tua serva. E eu rogo também pela vida do Leandro, da Cimeia, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando também nesse período ali que eles estão em quarentena. Que o Senhor esteja nos fortalecendo a fé, nos livrando do mal e nos dando entendimento na tua palavra, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Queridos, nós na quinta-feira passada já lemos então o capítulo 17 do Apocalipse e cheio de referências, né? Nós vamos ler de novo só para nosso posicionamento aqui diante do texto e da interpretação que nós vamos ler aqui desse texto. Nós estamos lendo o Apocalipse na perspectiva, na interpretação do pastor Júlio de Andrade Ferreira, um pastor que já é falecido, né? Mas foi professor lá no seminário de Campinas. Um livro dele já é um best-seller, já é um clássico, né? O Apocalipse, ontem e hoje, a mensagem histórica e atual do Apocalipse. Então diz assim o capítulo 17, já do Apocalipse. Veio um dos 7 anjos e me deu as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostra-te o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão. Foi que se embebedaram os que habitam a terra. Com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam a terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que vistes era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição.
Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Têm esses um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada. E lhes comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus, que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpra as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Amém. Então, o contexto aqui, né, é um contexto de uma visão que Deus dá a João nesse momento em que a igreja vai pelejar ou vai estar envolvida nessa guerra. Aqui vai aparecer a figura da mulher, e essa mulher, ele começa dizendo aqui, o reverendo, que a gente começa pelo último versículo. A mulher que vistes é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então não há dúvidas que essa cidade é Roma, né? A cidade onde eles estão ali sofrendo essas perseguições e ao centro do mundo naquele momento. Então, como eu tinha já começado a falar, hoje nós vamos ver aqui algo interessante, um dos principais momentos aqui do Apocalipse é esse, né? Mas quando a gente está lendo Daniel, está fazendo as meditações nos cultos à noite, no livro do profeta Daniel, a linguagem é muito igual, né? A linguagem é muito igual, muito comum, a linguagem do Apocalipse com Daniel, com os sonhos de Daniel. Então você imagina uma igreja que está sofrendo ataques, perseguições de um império poderoso, de um rei ou de um imperador que ele requer para si a adoração como um deus, né? Então era isso que aconteceu no Império Romano também, né? E outro dia eu vi um comentarista falando, o Império Romano ele era muito tolerante com as religiões, né? Ele tolerava as religiões, mas ele impunha uma condição, né? Que a religião ela teria também espaço para adoração ao imperador como um deus, né? Então, o problema do cristianismo, né, é que o cristianismo não dá espaço para um outro deus, né? O Deus dos cristãos é um só, é o Deus Criador, é o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, né? As 3 pessoas numa só. Então essa tolerância ela não existe para o cristianismo, porque o cristianismo não se dobra à adoração ao imperador. Agora, quando nós lemos aqui, e lemos Daniel, né, é interessante que a linguagem é a mesma, inclusive, quando fala que as águas, né, as águas são povos, multidões, nações e línguas. Povos, multidões, nações e línguas, né? Hoje eu estava lendo o capítulo 3 de Daniel, onde nós vamos fazer a meditação no próximo domingo, e ele é até exaustivo de ler, porque ele repete muito isso, né? É um decreto que o rei Nabucodonosor baixa, e ele fala que é para ser, esse edito é para ser anunciado para todas as todos os povos, multidões, nações e línguas, ou línguas e nações, né? Então é bem repetitivo, bem presente isso. E
Fora também a linguagem apocalíptica, né, no sentido das visões de Daniel. Então, uma igreja que, pela familiaridade da linguagem que João escreve, me parece que é um livro muito popular, muito estudado ali nos livros, nas igrejas do Apocalipse, né, nas igrejas da Ásia ali. É um livro bem conhecido, é um livro muito popular, é um livro que traz uma mensagem muito forte de esperança, é um livro que traz a mensagem do reino de Deus sobre o reino dos homens, né? E é bem essa linguagem aqui, o rei dos reis, né? Então essa linguagem é muito presente em Daniel, né? A gente viu no domingo passado agora na mensagem que Nabucodonosor que dá essa declaração diante da revelação do sonho de Daniel, que Deus é o Deus dos reis, né? O Deus de Daniel é o Deus dos reis. Então, essa mensagem do livro de Daniel, onde Daniel e os seus, né, os Mesaque, os outros rapazes que estão ali, são livres da morte, são usados por Deus para enaltecer, engrandecer, revelar Deus como Deus dessas nações. Essa linguagem de Daniel é a linguagem que dá esperança para o povo ali também no Apocalipse, né? É a linguagem do Apocalipse, para que o povo lembre do que aconteceu com Daniel quando Israel estava cativo na Babilônia, como é que Deus se revelou, como ele atuou e como foi conhecido, né? Como Deus ficou conhecido exatamente nessa época. Então, quando nós começamos aqui a explicação, eu vou ler de novo aqui. O reverendo Júlio faz uma apresentação de Roma, né? Ele fala que a apresentação de Roma do primeiro século, né? No final do primeiro século da era cristã. Ele diz aqui: Roma foi, em certo sentido, a primeira cidade europeia a que imprimiu tom de cidade de Ocidente, né? No Ocidente, séculos a fio. Sua população no apogeu chegou a cerca de 1,5 milhão de habitantes, né? Uma cidade grande aí, né? Pujante, às margens do Tibre, aliás, né? O rio Tibre. É sabido que se assentava sobre 7 montes, ou antes 7 colinas, né? Então, ele faz a descrição aqui do nome desses montes ou dessas colinas. Quem viesse da Porta Flamínia ao norte ia ter ao Monte Capitolino, ponto em que se centralizava a atividade religiosa no templo de Júpiter. Ficava às margens do rio, junto à curva que esse descreve, bem no meio da cidade. Ficava também às margens do Tibre, mais abaixo, o Monte Aventino. Entre um e outro, pouco mais distante da margem, o Monte Palatino, fazendo face ao Fórum Romano, que era, por assim dizer, a praça central da cidade. Seguindo a face sul, o Monte Célio e depois ao leste, rumo ao norte, em sequência, Equilino, Viminal e Quirinal. Aí se formou o reinado, aí se degladiou a república, daí se expandiu o império. Acompanhando esse círculo no mesmo rumo, mas em amplitude maior do que os montes referidos, encontrava-se um muro com 7 portas: Flamínia ao norte, Aurélia a oeste, Hóstia e Ápia ao sul, Latina, Tiburtina, Nomentana a leste. Havia ainda grandes prédios, o obelisco egípcio nos circos máximos, o altar da Pax Augusta, grande monumento, o templo de Netuno, depois dedicado a Adriano, em torno do Fórum Romano, grandes palácios imperiais, no Palatino. Do outro lado, os fóruns imperiais. No próprio fórum, a Basílica a Emília, a Cúria, que era a sede do Senado, diversos rostros, que eram espécies de púlpitos, Basílica Júlia, Templo de Castor e Pollux, Templo de Vesta, Casa das Vestais,
e Arco de Tito, mais ao sul o Coliseu. No tempo de Augusto Agripa, seu homem de confiança, seu homem de confiança, que organizara a armada e vencera a decisiva batalha de Ácio, em 21 a.C., construíram o Panteão, como também o grande aqueduto e os primeiros grandes banhos públicos. Tudo isso, cujos restos ainda se podem ver, já existe no primeiro século, ou já existia, né? Primeiro século. Um esplendor de mármore. Agora, por que Roma era chamada a grande meretriz? Não só biblicamente, né? Mas na época ela era designada, né? Assim como Nova York, a Big Apple, né? A grande maçã, Roma era a grande meretriz, né? De meretriz. O texto diz, né, em Apocalipse 17:2, com ela se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam sobre a terra. Então, qual é o problema de Roma aqui? É o grande centro comercial do mundo, né? Roma é o centro onde o dinheiro roda no mundo, né? Então, para lá fluía muita coisa, muito comércio. E ele diz aqui, Roma, a grande potência comercial, era uma meretriz ávida de dinheiro, né? Não havia dinheiro que chegasse. Ele fala aqui o comércio que acontecia em Roma na época. Cereais eram levados a Roma, vindos do Egito e norte da África. Azeite da Grécia, África e Espanha. Couro da Gália, Bretanha e regiões do Danúbio. Ouro da Ásia Menor, Bretanha e Vale do Danúbio. Ouro e prata da Bretanha e Espanha. Lã e derivados da Ásia Menor. Gália, Espanha e Bretanha. Peixe da África e Espanha. Gado do Danúbio e Gália. Linho, papiro e vidro do Egito. Mármore da Grécia. E escravos do Danúbio e Bretanha. Essa é quanta coisa que era comercializada ali, né? O comércio atingia também outros países fora do Império. Comerciantes romanos visitavam os países da Europa Central, trocando bens manufaturados por âmbar, peles e escravos. Mais importante foi o comércio com o Extremo Oriente. A descoberta da regularidade de ventos no Oceano Índico tornou possível para frotas mercantes navegarem do porto do Mar Vermelho, no Egito, diretamente à Índia e ao Ceilão. Lá faziam a troca de suas cargas de vidros, vinho, cobre, chumbo, latões para linho, algodão, seda, marfim, pedras preciosas, especiarias, pagando bom preço em ouro e pratas pelos artigos de luxo que por lá havia. Houve mesmo mercadores romanos que se aventuraram até a China. Então a China já fazia negócio com todo mundo aí, né? Nessa época. Só que qual é o problema dessa pungência comercial, né? Eram também o que proporcionava o dinheiro, né? O que o dinheiro proporciona ainda hoje, né? Muita prostituição, muita luxúria, né? Vamos dizer assim. Eis aqui um relato agora, né? Então agora eu quero que vocês prestem atenção, que é um relato, ele diz aqui que é um viajante do século XIX. Ele vai descrever Pompeia e os costumes romanos. Então, para nossa orientação, né? Aqui os textos eles vão falar alguns termos pesados, mas é para a gente ter consciência de que nessa época do Apocalipse, a moral, né, como era a moral e os costumes daquela época. A gente pensa que o nosso mundo está perdido, né? E eu até estava falando bem essa parte na quinta-feira passada, quando caiu a internet, que o presbítero Fernando tinha compartilhado uma palestra da ministra Damares, quando ela nem era ministra ainda, era uma ativista, pastora, né? Uma ativista contra o Escola Sem Partido, né? E
ali ela descreve algumas coisas terríveis que estavam acontecendo nas faculdades, né? Principalmente nas faculdades federais, uma desconstrução da ideia de família, desconstrução da identidade de gênero, né? Para que os alunos ali passem a achar normal coisas bizarras como o sexo sem ter fronteiras, sem nenhum tipo de pudor, né? Então, ali ela descreve alguns rituais até macabros que aconteciam dentro da própria universidade, né? Alunos de primeiro ano que chegam numa universidade federal sendo obrigados a participar de uma oficina sobre sexo, e essa oficina exigia que todos os participantes, homens, né, os jovens que estavam ali, todos ficassem nus, né, se despissem para ir já quebrando os tabus do modo como eles foram criados, né, pela religião dos pais, pela forma como eles foram criados ali nas famílias. Então, isso acontecendo já nos primeiros anos da escola federal, né? Então, esse tipo de humilhação que os alunos tinham que passar, essa quebra desse decoro, né? Então, a gente se horroriza com isso, porque nós não estamos acostumados, a nossa moral é outra. Então, perceba que quando nós mergulhamos na história e vamos lá para o início da era cristã, para o final do primeiro século, onde João está escrevendo isso aqui, nós percebemos que o problema estava tão generalizado que esse tipo de coisa era aceito normalmente pela sociedade. Então, o nível moral estava muito mais caído, deturpado, porque isso era uma normalidade já na sociedade. Então, eu vou ler aqui, vocês, por gentileza, levem em consideração isso, que é uma descrição histórica de uma sociedade muito decaída, uma sociedade que perseguia os cristãos, matava os cristãos, né? Mas era a normalidade, né? Então, quando ele fala de Pompeia aqui, me faz lembrar também que Pompeia foi destruído por um vulcão, assim, né? No estalar de dedos, né? O povo morreu na cama, né? Dormindo ainda, né? Então, eu vou fazer essa leitura aqui. Por favor, entendam que é uma descrição histórica de uma decadência moral da humanidade e que algumas coisas têm que ser ditas, certo? Então, aqui essa descrição desse momento lá, né, de como era a sociedade naquela época. E aqui diz o viajante aqui: era um povo alegre, em cada rua havia 2 ou 3 tabernas ou casas de bebidas quentes que equivalem aos nossos cafés. Ainda se conservam os balcões de mármores com os orifícios para as ânforas e o lugar do proprietário, onde se trocava dinheiro, e nas paredes pinturas alusivas, soldados e aventureiros que, de copo na mão e cambaleantes, cantam a glória do vinho de Cese, segundo as inscrições latinas. Essa cidade maravilhosa, onde a vida ficou petrificada, para que a contemplassem as gerações vindouras, não pode descrever-se de um só fôlego. E o que mais constrange não é a dificuldade da descrição, nem a tarefa penosa de trasladar em imagens de uma realidade assombrosa a linguagem sempre pálida e descolorida, mas a ginástica de palavras que é preciso fazer, as tortuosidades e cabriolas de estilo que é mistério empregar, para que não se alarme o honrado leitor, nem se ruborize a leitora
diante dos costumes e adornos deste povo despreocupado e imoral de modo assombroso. Então se prepare aí. A descrição. Sobre as portas de quase todas as vivendas, ostenta-se ainda o robusto falo, como se fosse o escudo da cidade. E nos salões pompeanos mostrava-se como principal adorno o sátiro de bronze com o cílio sexual tão grande e rígido que quase lhe cegava os olhos, e no qual o chefe de família pendurava tranquilamente a sua capa. Então perceba aí que era a questão sexual era muito presente ali, né? Muito despudorada, e era uma normalidade, né? Então, ele descreve aqui o interior de uma casa. Num dos cômodos dorme o patrício, né, o pai da casa, né, sobre o leito de alvenaria, coberto de coxas de seda, e o seu olhar de homem abarrotado vagueia pelos frescos da parede, ou seja, as paredes eram todas pintadas, né, com afrescos, que reproduzem as mais sedutoras cenas mitológicas. Ao fundo está o tablino, salão de visitas, ornado de colunas e grupos de mármore, em que o falo representa papel principal, e os rostos, em vez de refletirem a serenidade olímpica das estátuas gregas, aparecem congestionados pelos espasmos da luxúria. Todo o peristilo está decorado com estuque e pinturas de vivas cores. Rosários de amorzinhos amanteigados correm e voam pelos socos e cornijas, perseguindo-se com graciosas cabriolas. O eterno sátiro, peludo e hediondo, abrindo as patas felpudas de cabra, ameaça com o cabeçudo dardo a beldade ruborizada. Esta foge, abandonando a gaze que cobria suas graças. O branco cisne, em cujas entranhas existe o prolífico fogo de Júpiter, acaricia com o bico as níveas formas de Leda. O touro sagrado corre pela parede, levando sobre o lombo a sedutora Europa, que, estonteada com o ímpeto da corrida, se abandona mostrando os mais misteriosos encantos do sexo. E no meio deste museu de artística pornografia, cosem ou cantam as mulheres da casa, de pontiagudo penteado à romana, coberto de pó de ouro, envoltas em brancas túnicas que deixam transparecer harmoniosos contornos, frescas entonações de rosa, voluptuosas penumbras dos fortes refegos da carne. E ele faz uma observação aqui. Esteja o leitor certo que dispensamos da descrição os trechos mais embaraçosos. Então o negócio era pior do que a gente imagina, né? E isso era normalidade, isso era uma casa de alguém digno, vamos dizer assim, né? Entre aspas, né? Alguém honrado na sociedade. E aí, quando a gente vai ler a primeira carta, aliás, a carta de Paulo aos Romanos, nós temos esse texto que o apóstolo Paulo escreve com tanta ênfase, né? Mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seus próprios corações, para desonrarem seus corpos entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Por causa disto, os entregou Deus a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza,
homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então veja, este é o cenário moral de Roma no fim do primeiro século. Né? A normalidade da depravação sexual. Então, nada do que a gente está vendo hoje, essa tentativa de normatizar o que não é normal, né? De normatizar a ideologia de gênero, de normatizar a desconstrução da família, né? A noção de família nuclear, tudo isso é uma prática já feita há muito tempo. Desde a queda ali no Jardim do Éden, você pode perceber esse tipo de queda. E ali chegou a um estágio que Deus disse, chega. Né? Chega. A maldade humana atingiu um nível que a gente não consegue chegar a perceber isso. Hoje nós temos coisas terríveis acontecendo. Né? Temos aí isso que deixou o país chocado, né? Essa menina de 10 anos que engravidou e teve que abortar, e que a notícia é que não é nem esse tio acusou o avô e o filho do avô de serem os abusadores, mas perceba que isso nos indigna ainda. Não é a normalidade. A humanidade chegou a um ponto que queria que isso era normal. Isso era normalidade, essa bestialidade. Nós hoje ainda nos repugna, né? Ainda nos causa a mais profunda revolta com uma situação dessa. Né? Mas aqui, veja que é uma normalidade isso. A sociedade aceita. E a luta da sociedade é para que isso seja normalizado, normatizado até. Não é? Tem aí a lei em trâmite aí para baixar para 12 anos, né? A lei hoje reza 14 anos, o estupro de vulnerável, né? Quer baixar para 12 anos, se não me engano. Está em trâmite. Está em trâmite nas nossas leis. Né? Então, perceba que a decadência moral do primeiro século é terrível. É terrível. Né? E é nesse cenário que João escreve o Apocalipse, que o apóstolo Paulo escreve esse texto de Romanos. E no contexto do Apocalipse, né, a questão da mensagem ali é para que o povo de Deus que está ali vivendo aquele momento terrível de perseguição, de uma normalidade dessa bestialidade, né, vamos dizer assim, essa palavra não quer dizer exatamente isso, mas está incluído em tudo aí, vamos dizer, né? Mas aqui a gente vê João trazendo essa mensagem para esse povo que está sofrendo ali, né? Que há sim um Deus que está
contemplando tudo isso e está pondo a juízo. E quando Deus põe a juízo, esse momento chega. A reprovação divina era anunciada pelo vidente de Patmos, né, por João. Um dos anjos lhe falou: vem mostrar-te o julgamento da grande meretriz, a civilização romana, que se acha sentada sobre muitas águas, né, Apocalipse 17:1. As águas que vistes onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Com ela se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Então, perceba que é interessante, né, que o modo de vida romano, ele é um modo influente no mundo ocidental, né? O mundo quer imitar isso. Então, a gente tem isso até hoje, né? Que o Ocidente, ele tem um estilo de vida diferente, né? Que muitos querem imitar. E aí tem uma resistência muito grande, por exemplo, dos orientais, não é? E a religião, principalmente a muçulmana, ela é muito resistente ao modo ocidental de vida. Então a gente vai ter lugares muito radicais em que o ocidental ele é realmente visto como um infiel por causa do modo de vida, né? Que eles consideram um modo de vida devasso, né? Então, aqui ele vai fazer uma outra narrativa aqui, né? O reverendo João. Diante da porta da marinha acumulava-se o gentil do vizinho porto, marinheiros gregos de barrete frígio, amplos e enrugados calções e manto enlaçado sobre o ombro, vigiando récuas de escravos, vergados ao peso dos fardos recém-desembarcados da trílime, vinda de Samos ou de Atenas. Egípcios de tez amarela, majestosos nas suas túnicas multicores, a encaracolada barba postiça descansando sobre o peito, e os olhos a expressão misteriosa das esfinges. As escravas gregas voltando da fonte com pintada ânfora à cabeça, hirtas, sem mover-se, com as oscilações e flexível e esbelta cintura. Os patrícios que regressam das vilas, quase deitados em seus dourados carros, que sobem com estrépito a empedrada ladeira da porta da cidade. Então Roma é apresentado como uma mulher montada numa besta escarlate, né? O governo imperial. Besta repleta de nomes de blasfêmia, visto que se apoiava em crenças pagãs, com 7 cabeças e 10 chifres. Então, o texto aqui vai explicar que as cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada, são também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar deve durar pouco, né? Então, quando se vai fazer esse estudo do Apocalipse, muitas vezes a gente quer fazer uma contagem precisa do tempo, dos acontecimentos, e isso no Apocalipse não é possível, primeiro pela distância que nós estamos do tempo original para que foi escrito, e se você pegar a história, né, que ele registra aqui, nome dos imperadores do primeiro século, 1 a 1, tanto da dinastia de Augusto, né, Otávio Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, como do interregno, Galba, Óton e Vitélio. Registra ainda da dinastia Flávia, Vespasiano, Tito, Domiciano, que morreu em 96 d.C. Registra a dinastia dos Antoninos, a seguir Nerva, Trajano, Adriano, Antonino, Pio, Marco Aurélio e Cômodo. Sabem-se as datas que marcam o início e fim de cada gestão e as realizações e omissões ocorridas. Com tais dados não seria possível especificar os 7 reis mencionados por João. Eis a palavra franca de um comentador competente, né? Então vamos lá.
O fato é que aqueles que procuram, em relação aos 7 reis, a lista de 7 monarcas individuais, têm que admitir que o texto é enigmático, além de qualquer esperança de solução, e que a mera aparência de inteligibilidade é alcançada apenas à custa de mutilação do texto ou com a realização de ginástica mental extraordinária. Ou seja, se você pegar a história do tempo ali, não vai bater. Tem muito mais rei do que o número que está dizendo. Tá? Então ele vai explicar que o número 7 tem aqui uma significação simbólica, como sempre teve no Apocalipse. É tomado para cobrir o número completo de imperadores, assim como 7 igrejas representam o número total de comunidades cristãs, justamente também como múltiplas catástrofes do fim. São arranjadas claramente em séries de 7 para indicar que são completas. João, ao dizer-se que 5 reis tinham caído, significa que a linha de imperadores caminhava para o fim, para complementar o ciclo de 7. Né? O tempo estava próximo em que apareceria o anticristo. O rei que estava para chegar tem de durar pouco. Insistimos que, na forma em que se apresenta tais palavras, não se reportam a referências históricas exatas, ou pelo menos não temos recursos para a reconstituição do intento pleno que o autor teve ao escrever os versos 10 e 11. Né? Os 10 chifres que vi são 10 reis, os quais ainda não receberam reinos, mas recebem autoridade como reis, como a besta durante 1 hora. Têm esses um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Apocalipse 17, 12 e 13. Né? Então, comentando mais esse pedaço aí, ele diz assim: não podemos deixar de fazer a pergunta ociosa: quem são esses reis? Embora a apreciação do leitor moderno não faça diferença entre eles, foram governadores provinciais do Império Romano, ou sátrapas da pátria, ou, como já foi sugerido, qualquer comandante do mundo descrito simbolicamente em número de 10. Fora de dúvida estão ligados à cidade, Roma, e por isso servem aos interesses do anticristo, pois combatem o Cordeiro. O mais razoável é tomá-los como líderes da pátria. O número 10 pode ter se derivado de Daniel, capítulo 7. Então, se for ler Daniel, capítulo 7, ele vai falar exatamente isso, sobre os 10 reis. Né? Então, como eu disse no início aqui, a linguagem do profeta Daniel é muito presente aqui no Apocalipse. Né? Conclusão. Apesar desses aspectos mais obscuros do capítulo, o seu escopo principal, a apresentação de Roma como meretriz, é bastante claro e impressivo. A comparação sugerida por Ezequiel 16, que também fala da prostituição nacional, isso é infidelidade religiosa, é vigorosa. Na fronte estava escrito um nome, mistério, Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. O grave é que ela se embriaga com o sangue dos santos, é que peleja contra o Cordeiro. O poder do mal está, porém, sob a alçada de Deus. Providencialmente, as forças destruidoras do império podem surgir entre os seus ex-aliados. É o que veremos no próximo estudo. Né? Então, a besta vai se virar contra a mulher. No capítulo de Daniel, capítulo 7, quando Deus revela a Daniel a queda da Babilônia, ele revela nesse sonho dos 10 reis. Né? Então, é uma referência à queda do império, os 10 reis. Tá? Então, perceba aí que faz todo sentido aí, né? numa leitura, você lendo combinado com os outros livros, assim como o autor do Apocalipse fez essa escrita. Tá? O Walter, alguma colaboração, alguma pergunta aí? Tudo certo aí? Tudo certo, tranquilo. Tranquilo, né?
Então a palavra de Deus é uma palavra que se completa, nos traz esperança de que esse reino dos homens ele cai. E aí você olha para a história da humanidade, de todos os reinos, por mais poderoso que ficou o reino de Roma, caiu, né? O império caiu, e todos os impérios até hoje, nenhum subsistiu. Então, se existe um império hoje, nem que seja um império que una todos os impérios, né? O império do homem aí, um governo global, um governo único, ele está fadado a cair, está fadado a ruir, né? Porque assim como em Daniel Deus revelou e o Império Babilônico caiu, que era o império mais poderoso de sua época, e Deus revelou num sonho ao rei Nabucodonosor que todos aqueles impérios ali que iam sucedê-lo iriam chegar um momento que iriam cair sobre a mão de Deus. Certo? Então nós vamos encerrando o nosso estudo de hoje. Espero vê-los no próximo encontro aí, que se Deus abençoar, nós terminamos então, em mais 4 ou 5 encontros, terminaremos a leitura do livro do Apocalipse. Tá bom? Vamos orar então para encerrar. Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos deu, por essa oportunidade de lermos a Tua Palavra, que o Senhor esteja na condução da nossa história novamente, ó Deus, nos mostrando a Tua mão poderosa sobre impérios, sobre vidas, sobre a nossa vida. Te agradeço, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos feito, pela Tua bondade e misericórdia, pelo Teu Filho Jesus, que venceu a morte naquela cruz, ó Pai, nos dando esta bênção maravilhosa de podermos militar aqui neste mundo, ó Deus, transitoriamente, como Teu povo, como o Teu exército. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro, então.